Fala, minha rapaziada, dia 15 de abril, terça-feira, mais um planejamento do dia aqui. Mas antes de mais nada, já se inscreve no meu canal, dá aquela curtida, deixa seu comentário para dar aquela fortalecida pra gente. Hoje tem Champions, tem Brasileirão Série A e Brasileirão Série B. Mas antes de mais nada, vamos começar pela Champions League, que é o que todo mundo espera, todo mundo está esperando. E vamos começar por esse jogo, Aston Villa e PSG. Cara, os confrontos de hoje, para mim, tá praticamente decidido. Tanto Aston Villa como PSG, como Borussia Dortmund e Barcelona. Borussia Dortmund e Barcelona nem se fala, né? Primeiro jogo foi 4-0 na casa do Barcelona. Não vejo o Borussia Dortmund fazendo 5-0 ou 4-0 no Barcelona. Para mim não tem como, mas acredito que o Borussia Dortmund vai querer aí ser eliminado pelo menos com honra, pelo menos mostrando um bom futebol jogando dentro de casa. Mas vamos começar por esse jogo, Aston Villa e PSG. Primeiro jogo foi 3-1 para o PSG. O PSG dominou o jogo todo, começou perdendo no contra-ataque muito bonito do Aston Villa, mas cedeu o empate e depois a virada pro PSG. O PSG conseguiu a virada aí fazendo 3-1, fez um bom placar nesse primeiro jogo e, como eu disse, foi dominante o jogo inteiro. Aston Villa teve algumas escapadas e nessas escapadas fez o gol, mas no resto do jogo o PSG foi muito melhor, fez 3-1 aí na partida e praticamente aí está classificado. Porém tem jogo. Acredito que 80% aí já tá com o PSG, já está aí nessa semifinal da Champions, mas esses 20% aí é o que dá esperança pro Aston Villa. E tem jogo, a gente não tem como menosprezar o Aston Villa, vai jogar dentro de casa com o apoio de sua torcida, mas acho uma missão muito difícil pro Aston Villa. Como a gente pode ver aqui, galera, ó, Aston Villa nos últimos 10 jogos venceu 9, vive um bom momento, apesar a única derrota deles, inclusive, foi pro PSG na Champions. E o PSG também nos últimos 10 jogos venceu 9. Cara, o PSG para mim é um dos melhores futebol da Europa atualmente. Tem uma posse de bola muito boa, é um jogo muito vertical, tem um contra-ataque muito forte, muito rápido. Tem Dembélé, tem Kvaratskhelia, tem o Barcola, jogadores rápidos que estão vivendo um bom momento. E acredito que o PSG tem tudo para passar para essa semifinal, beleza? Vamos ver aqui como a casa de aposta está se comportando, ó. Aston Villa para vencer está pagando 3,4 e o PSG para vencer está pagando 2,18. Cara, o PSG nesse jogo ele não tem a obrigação de sair, né? Ele não tem a obrigação de propor jogo. Também não acho que o PSG vai só se defender, até porque não é característica do PSG. Acredito que o Aston Villa vai querer se impor no jogo, até porque precisa do resultado, vai querer ir para cima, vai fazer de tudo para conseguir os gols aí. São 2 gols que precisa para ir para os pênaltis e 3 para se classificar. E acredito que nos primeiros minutos o PSG vai sofrer um pouco, porque o Aston Villa vai para cima, vai empurrar o PSG para trás, vai finalizar bastante. Porém, o Aston Villa vai dar o contra-ataque para o PSG. E o PSG tem um dos melhores contra-ataques da Europa, podendo matar a partida aí. Então acredito que o Aston Villa vai pressionar bastante no início do jogo, mas vai ter que tomar cuidado com o contra-ataque do PSG. Beleza? As odds aqui estão boas para a gente trabalhar, tanto no Lei PSG, tanto no Lei Aston Villa. Ó. Lei Aston Villa está pagando 3,45 e o PSG 2,2. São odds boas para a gente trabalhar. E a gente vai precisar ver no ao vivo como as equipes vão se comportar mesmo. Eu tenho essa leitura de pré-jogo, que acredito que nos primeiros 15, 20 minutos o Aston Villa vai se impor bastante, buscando o primeiro gol. E aí, se fizer o primeiro gol, vai dar uma baixada no ritmo, mas vai continuar pressionando. Porém, o PSG para mim é favorito para esse jogo, mesmo não precisando se expor, mas vai ter o contra-ataque. O contra-ataque do PSG é muito forte. Aston Villa não tem uma defesa tão confiável, então acredito que para esse jogo a gente vai ter que esperar no ao vivo, ver como as equipes de fato vão se comportar. E aí o ao vivo, como eu já falei para vocês, ele sempre nos mostra aquilo que a gente deve ou não fazer dentro do jogo, beleza? Então vamos esperar para o ao vivo, mas para quem vai fazer pré-jogo,
esse jogo eu vejo muito bom essa opção de over goals, over 1,5 gols. Para quem vai fazer pré-jogo, para mim é uma excelente opção aí para esse jogo, porque como eu disse, o Aston Villa vai para cima buscar o gol e o PSG vai ter contra-ataque. Então vai ser aquele jogo, eu imagino que vai ser aquele jogo toma lá da cá, entendeu? Não é característica do PSG ficar só se defendendo o tempo todo, beleza? Então para pré-jogo, quem faz pré-jogo, eu recomendo esse over 1.5. E pra gente que faz trader, vamos esperar no ao vivo, ver como as equipes vão se comportar. Se o Aston Villa tiver com a maior posse de bola, finalizando, porém dando muito contra-ataque para o PSG, eu vou entrar contra a vitória do Aston Villa, porque o contra-ataque do PSG é muito forte. E o PSG também tem uma defesa que tá bem nos últimos jogos aí. Beleza? E se o Aston Villa tiver naquela pressão maluca, sem deixar o PSG sair para o jogo, sem oferecer o contra-ataque para o PSG, eu vou entrar contra a vitória do PSG buscando o gol do Aston Villa. Mas claro, são leituras de pré-jogo, a gente precisa que esse cenário se confirme no ao vivo para a gente realizar a entrada. Beleza? Então para esse jogo é isso, galera. Vamos falar agora do jogo do Borussia Dortmund e Barcelona. Cara, tá decidido esse jogo aqui, é fato, não tem o que fazer. Barcelona aplicou 4-0. Que eu me recordo assim, eu nunca vi um time que conseguiu fazer uma virada dessa no segundo jogo de 4 gols de diferença. Já vi de 3, 4. É muito difícil mesmo. E além do mais, é o Barcelona, né? Barcelona aí, ao meu ponto de vista, joga o melhor futebol da Europa atualmente. Tem Rafinha tá voando, Yamal tá voando, os caras é muito forte coletivamente. E para mim apresenta o melhor futebol da Europa. Não vejo o Barcelona perdendo de 4 gols, 5. Seria um vexame aí para nunca se esquecer. Acredito que isso não vai acontecer. O Borussia nos últimos 10 jogos venceu 5, o Barcelona nos últimos 10 venceu 9. Cara, o Barcelona até pode vencer esse jogo, não vai me surpreender não. Beleza? O Barcelona não vai precisar sair pro jogo, mas, tem o melhor time. Barcelona é característica em todos os jogos, seja dentro ou fora de casa. Os caras têm a posse de bola, os caras têm o maior volume de jogo. Nos últimos 5 jogos, o Barcelona venceu 4, empatou 1. Borussia nos últimos 5, perdeu 2, venceu 2 e empatou 1. Vamos ver como está se comportando as odds nesse jogo. Barcelona favorito, pagando 1,90, pagando o jogo. Borussia Dortmund pagando 4. Cara, o Borussia Dortmund, nesse jogo, eu acredito que... não, tenho certeza que nem eles acreditam na classificação, não tem como. Mas eu acredito que eles vão querer ser eliminados pelo menos com honra, mostrando um bom futebol. Eles vão buscar essa vitória. Tenho certeza que eles vão buscar essa vitória, pelo menos para ser eliminado com honra, com respeito. Mas é muito difícil ganhar desse Barcelona, porque o Borussia Dortmund vai precisar atacar, porém vai dar um contra-ataque pro Barcelona, que, cara, tem jogadores que decidem a qualquer momento, tem jogadores de extrema qualidade, que é o Yamal, que é o Rafinha, que é o Lewandowski. Então, se você bobear com esses caras, os caras vão lá e não perdem a oportunidade. Mas o cenário para o jogo é esse: o Borussia vai pressionar, cara, não tem outra saída, vai pressionar porque vai querer ser eliminado com respeito, com honra, e vai oferecer o contra-ataque para o Barcelona. O Barcelona pode até beliscar uma vitória nesse jogo. O Barcelona tem uma defesa boa, o Borussia tem um ataque bom, mas também o Barcelona tem uma defesa boa e vai ter o contra-ataque a seu favor. É um time rápido, é um time de transição vertical. Acredito que o Barcelona pode se surpreender nesse jogo e sair com a vitória. Mas pra gente que faz trader, vamos esperar ao vivo para ver como as equipes se comportam. E eu quero muito pegar essa odds aqui 4.2 contra a vitória do Borussia Dortmund. Beleza? O Barcelona não vai precisar se expor? Não vai precisar se expor. Mas se o Barcelona tiver uma chance, os caras vão lá e faz. E aqui a gente tem a proteção do empate, né? Se o jogo estiver empatado, a gente vai ter o nosso lucro subindo da mesma forma e a gente pode fechar a posição a qualquer momento. Mas claro, vamos esperar ver como vai se comportar no ao vivo as duas equipes. Para quem vai fazer pré-jogo, recomendo também se houver 1.5 gols, porque, cara, eu vejo o jogo com gols, porque o Borussia vai pressionar e pode até fazer gol. E o Barcelona vai ter muita chance também nesse jogo, porque vai ter o contra-ataque a seu favor e pode sim fazer gol nesse jogo. Beleza? Mas para gente que faz trader, vamos esperar no ao vivo, ver como as equipes se comportam. O ao vivo ele sempre nos mostra aquilo que a gente deve ou não fazer.
E se tudo se confirmar, se o Barcelona pelo menos estiver tendo um contra-ataque, que eu acho que vai ter, acho que até pode ter a posse de bola, mesmo o Borussia querendo se impor dentro do jogo, buscar a vitória. E aí, se isso se confirmar, a gente vai entrar contra a vitória do Borussia nessa odds 4.2, beleza? Vamos falar agora, galera, de Campeonato Brasileiro. Vamos falar de Série A. Série A. Jogo do Vasco contra o Ceará. Deixa eu pegar aqui esse jogo. Jogo do Vasco e Ceará. Cara, o Vasco aí no Brasileirão vem de 2 vitórias, tem 6 pontos, cara. O Vasco tá no G4 aí, hein? Se eu fosse os vascaínos aí, eu já tirava print e guardava aí, porque acredito que o Vasco não vai terminar no G4 nesse campeonato. Mas, ó, como a gente pode ver, o Vasco está aqui no G4, 6 pontos, 2 vitórias e 1 derrota. O Ceará, 4 pontos, 8º colocado, 1 vitória, 1 empate, 1 derrota. Mas o Ceará joga em casa, joga no Castelão, não é um jogo fácil para o Vasco, é um jogo muito difícil. Jogar lá no Castelão nunca é fácil. Nos últimos 10 jogos, o Ceará venceu 5, o Vasco nos últimos 10 venceu 6. Não vejo um jogo assim fácil para a gente trabalhar, não vejo um jogo muito bom para a gente trabalhar, porém as odds estão boas. As odds estão boas e pelas odds estar boas a gente vai estar de olho no ao vivo para ver se a gente pega algum lei, algum time aqui. Porque ó, o Lei Ceará está pagando 2,26 e o Lei Vasco está pagando 4. Eu mesmo, se o Ceará começar muito bem, pressionando, finalizando bastante, eu vou entrar contra a vitória do Vasco, sem medo nenhum. Sem medo nenhum. E se o Vasco começar bem? Cara, se o Vasco começar bem, eu não sei se eu entro contra a vitória do Ceará, porque não dá para se confiar no Vasco, não dá para se confiar no Vasco. O Vasco tem decepcionado aí muito nos últimos tempos, nos últimos anos aí, na verdade. E aí o Vasco vai ter que estar pressionando muito para eu entrar contra a vitória do Ceará, entendeu? Mas essas leituras a gente só pode ter no ao vivo para ver como as equipes vão se comportar nesse jogo. Beleza? Não é um jogo fácil para se trabalhar, porque são 2 equipes ali, ao meu ver, do mesmo nível. Vasco tem alguns jogadores de nome, que é Coutinho, Verratti. Os caras até estão rendendo bem nos últimos jogos, mas, cara, o restante todo do elenco, para mim, é o mesmo nível aí do Ceará. Entendeu? Se o Vasco tem Verratti, o Ceará tem Pedro Raul, que no Ceará tá fazendo um bom ano, tá fazendo gols, entendeu? Então, cara, para mim é um jogo muito parelho aqui. A gente vai ter que esperar no ao vivo para ver como as equipes vão se comportar para esse jogo e aí a gente poder entrar contra a vitória de algum deles. Beleza? Vamos falar agora de Série B, Cuiabá e Atlético Paranaense. Cara, o Atlético Paranaense para mim é o melhor time da Série B, começou muito bem, 2 jogos, 2 vitórias. O Cuiabá, em 2 jogos, venceu um e empatou outro. Para mim são 2 fortes candidatos a subir de divisão. Os 2 times recentemente estavam na Série A. Atlético Paranaense, para mim, melhor elenco, vai subir até com uma certa tranquilidade, porque tem um melhor time e tem um melhor elenco, é o time mais organizado, estruturado. Porém, não vai ser um jogo fácil contra o Cuiabá, vai enfrentar o Cuiabá na casa do Cuiabá. Não é fácil, é sempre muito difícil você enfrentar o Cuiabá lá, tem o calor, o gramado, não é fácil. Entendeu? Mas, como vocês podem ver, as odds estão boas para a gente trabalhar no lei. Tanto contra a vitória do Cuiabá, tanto contra a vitória do Atlético Paranaense. Os 2 estão pagando praticamente a mesma coisa, entendeu? Cuiabá 2,94 e o Atlético Paranaense 3. Então, o jogo para a gente levar para o ao vivo também. É o primeiro jogo do Brasileirão Série B que eu posso trabalhar. Não gosto muito de trabalhar na Série B, porque é um campeonato muito irregular. É difícil um time ser muito regular na Série B, até porque é um campeonato difícil. Você acha que a Série B é fácil, mas é um campeonato mais difícil do que a Série A, por conta dos gramados, pelo elenco que os times têm. São elencos que não têm tanta qualidade, então a gente tem que sempre tomar cuidado na Série B. Mas eu acho que esse jogo é bom para a gente trabalhar, porque são 2 equipes que para mim são... Vou botar ali no top 5 da Série B. Essas 2 equipes para mim estão no top 5 da Série B. E aí a gente pode ver o que o ao vivo vai nos mostrar para a gente poder trabalhar nesse jogo. Beleza? Como vocês estão vendo aqui, são 2 times que estão pagando bem o lei.
e as odds estão boas para a gente trabalhar. Vamos esperar no ao vivo para ver como as equipes vão se comportar nesse jogo, e aí a gente pode tomar a nossa decisão no momento certo, no momento exato, beleza? Mas como eu disse, Série B muito difícil, a gente precisa ter total cuidado aí antes de fazer a nossa entrada. Beleza, galera? Para nossa terça-feira é isso, apenas esses 4 jogos, terça-feira com pouquíssimos jogos, mas são jogos que dá para a gente trabalhar, dá para a gente fazer dinheiro, e vamos para cima e que Deus nos abençoe e nos proteja. Bora!